Fala, fera! Que bom te encontrar aqui mais uma vez, onde nós vamos dar continuidade na nossa revisão sobre ondulatória. Agora, nessa parte 2, nós vamos falar sobre equação de onda, uma das fórmulas mais importantes na sua prova do Enem. Vamos lá? Olha só, pega então o nosso bloco 2, questão R6. Um grande aquário com paredes laterais de vidro permite visualizar na superfície da água uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante t0. Durante sua passagem, uma boia, em dada posição, oscila para cima e para baixo e seu deslocamento vertical, em função do tempo, está representado no gráfico. Com essas informações, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade aproximadamente de... Olha só, fera, como eu falei para vocês, aqui no bloco 2, nós vamos revisar equação de onda, onde estaremos trabalhando com ondas periódicas. O que são ondas periódicas? São ondas que se repetem no mesmo intervalo de tempo. São ondas que se propagam com velocidade constante. Então, se você percebe, tanto na figura 1 como na figura 2, nós temos exemplos de ondas periódicas. São ondas que têm um padrão. São ondas que se repetem no mesmo intervalo de tempo. São ondas que se propagam com velocidade constante. E aí eu vou lembrar para você que se uma onda periódica é uma onda que se propaga com velocidade constante, é válida a relação V igual a ΔS sobre ΔT. Mas se eu estou dizendo a você que uma onda periódica ela tem um padrão, que ela se repete no mesmo intervalo de tempo, para cada repetição nós temos associado um período. Então, a distância percorrida pela onda no intervalo de tempo de um período, nós chamamos de comprimento de onda. É o famoso lambda, né? Então, eu posso escrever que 1 ΔS como sendo igual a lambda, ou seja, um comprimento de onda. A onda percorre um comprimento de onda no intervalo de tempo de um período. Então, a velocidade de propagação de uma onda periódica pode ser dada pela relação lambda sobre t, comprimento de onda sobre o período. Mas nós também sabemos que a frequência é o inverso do período. Então, eu posso escrever a velocidade de propagação de uma onda como sendo o produto lambda f, ou seja, comprimento de onda vezes frequência. Fera, um detalhe importantíssimo aqui que você não pode errar na sua prova do Enem. A velocidade de propagação de uma onda, ela depende apenas do meio. A velocidade de propagação de uma onda depende do meio. Então, a velocidade de uma onda só muda, a velocidade de uma onda só se altera se ela mudar de meio. Já a frequência depende da fonte. Então, a velocidade de propagação de onda depende do meio. A frequência depende apenas da fonte. Tranquilo? Nessa questão, se você prestar bem atenção, na primeira figura, ele me dá um padrão onde eu tenho comprimentos. 5 metros, 5 metros, 5 metros. Então, a partir desse padrão, eu posso tirar dessa figura o lambda, o comprimento de onda. Tá vendo? Que seria o comprimento de onda? O lambda está associado a uma repetição. A uma repetição. Então, se eu pego, por exemplo, a distância entre duas cristas, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista. A distância entre duas cristas consecutivas. A distância entre duas cristas consecutivas numa onda periódica
corresponde a um comprimento de onda. Tanto a distância entre duas cristas consecutivas, como a distância entre dois vales consecutivos, também corresponde a um comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um vale, aqui eu tenho outro vale. A distância entre dois vales consecutivos também correspondem a um comprimento de onda. Então, dessa primeira figura, você vai tirar o comprimento de onda, que eu teria aqui 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros seria o meu comprimento de onda. A distância entre duas cristas consecutivas. Ou se você fosse para a distância entre dois vales consecutivos, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, também seria o nosso comprimento de onda. Então, a distância entre duas cristas consecutivas ou a distância entre dois vales consecutivos correspondem a um comprimento de onda. Ou você pode também pegar dois pontos na onda que se repetem. Então, por exemplo, só para mudar a cor aqui, se eu pegasse esse ponto aqui e esse ponto aqui, são pontos que se repetem na onda. Ela sobe, desce, sobe e a partir desse ponto, ela repete tudo de novo. Então, entre esses dois pontos aqui, eu também teria um comprimento de onda. 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros também seria o meu valor de lambda. Tranquilo? Mas é mais fácil de você visualizar, nesse caso aqui, para o comprimento de onda, a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Então, dessa primeira figura, nós tiramos o comprimento de onda igual a 20 metros. Na figura 2, ele dá a amplitude em função do tempo. E aí você vai tirar o período. Se eu quero a velocidade de propagação, lambda sobre t, já que ele me deu o comprimento de onda na primeira figura, e nessa segunda eu vou tirar o período. Eu poderia fazer a distância entre duas cristas consecutivas? Poderia. A distância entre dois vales consecutivos? Poderia. Mas nesse caso aqui, é mais fácil eu pegar dois pontos na onda que se repetem. Então, se eu pego esse ponto aqui, a onda sobe, desce e sobe, e a partir daqui ela repete tudo de novo. Então, associada a uma repetição, eu teria exatamente um período. Ou seja, o período dessa onda seria um período de 10 segundos. Então, comprimento de onda de 20 metros e um período de 10 segundos. Com isso, a velocidade de propagação dessa onda, que seria lambda sobre t, seria 20 metros dividido por 10 segundos. Logo, a velocidade de propagação dessa onda seria aí uma velocidade de 2 metros por segundo. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Vamos lá então para a nossa questão R7. Vem comigo. Até a década de 1970, ainda eram comuns os rádios dotados de faixas de ondas curtas, ou shortwaves, que operavam frequências entre 3 e 30 MHz. Para acertar a sintonia, no dial, o mostrador dos rádios, as faixas eram identificadas pelo comprimento de onda, diferente do AM e FM atuais, onde a identificação ocorre pela frequência. As faixas mais comuns eram as de 49 metros, 31 metros, 25 metros e 19 metros. Adotando a velocidade da luz como 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, a frequência aproximada da faixa de 31 metros em megahertz é de... Então, mais uma vez, aqui nós vamos usar a equação de onda, onde nós sabemos que V é igual a lambda vezes F. Nesse caso, eu vou usar V igual a lambda F, pois ele quer a frequência da onda, tranquilo?
Então, ele me fornece aqui na questão a velocidade de propagação da onda, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e o comprimento de onda, que seria aí na faixa de 31 metros. Como ele quer a frequência aproximada, para essa faixa de comprimento de onda de 31 metros, eu vou aproximar para 30 metros, até para facilitar as nossas contas. Tranquilo? Então, nós ficamos com velocidade de propagação 3 vezes 10 à oitava, o comprimento de onda de aproximadamente 30 metros, e eu quero a minha frequência. Tranquilo? Com isso, a nossa frequência seria igual a 3 vezes 10 à oitava, eu vou escrever como sendo 30 vezes 10 elevado à sétima. Tranquilo? Isso tudo dividido por 30. Isso aqui me daria uma frequência de 1 vezes 10 elevado à sétima Hz. Tranquilo? Já que 30 por 30 me dá 1. Mas ele quer a nossa frequência em megahertz. E aí você precisa lembrar que o prefixo mega corresponde à base 10 elevado ao expoente 6. Então, eu posso escrever 1 vezes 10 à sétima Hz como sendo 10 vezes 10 elevado à sexta Hz, que seria a mesma coisa que uma frequência aproximada de 10 MHz. Então, se corresponde a uma frequência aproximada de 10 MHz, o valor mais próximo de 10 MHz que nós temos aí nas nossas respostas é exatamente o da alternativa D, 9,7 MHz. Tranquilo? Letra D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá então para a nossa questão R8. Vem comigo. Uma onda mecânica que se propaga num determinado meio com velocidade de 1,50 metro por segundo apresenta as características da figura abaixo. A frequência dessa onda é... Olha só, fera, para você calcular a frequência dessa onda, utilizando a equação de onda, nós temos que V igual a lambda vezes F. A velocidade de propagação da onda nós já temos. Nós precisamos retirar dessa figura o seu comprimento de onda. Lembrando que esses 30 centímetros que estão na vertical, esse deslocamento na vertical corresponde à nossa amplitude, que é contada a partir da posição de equilíbrio. Beleza? Então, a amplitude dessa onda seria 15 centímetros para cima e 15 centímetros para baixo. Só que a amplitude não serve aqui para absolutamente nada. A distância entre a posição de equilíbrio e uma crista e a distância entre a posição de equilíbrio e um vale corresponde à amplitude da onda, que nesse caso aí seria de 15 centímetros, tá bom? Para determinar o comprimento de onda, nós vamos usar aquela paradinha da distância entre duas cristas consecutivas, tranquilo? Então, aqui eu tenho uma crista, duas cristas, três cristas. Então, eu tenho um comprimento de onda, a distância entre duas cristas consecutivas, outro comprimento de onda, a distância entre duas cristas consecutivas, só que aqui eu tenho a distância entre uma crista e um vale. Se a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos corresponde a um comprimento de onda, a distância entre uma crista e um vale corresponde exatamente a meio comprimento de onda. Tranquilo? Então, eu tenho um lambda, dois lambdas, meio lambda, né? Então, eu tenho 2,5 comprimentos de onda, 2,5 lambda ou 5 lambda sobre 2, né? Então, eu posso escrever aqui que eu tenho 2,5 comprimentos de onda, lambda mais meio lambda,
me dá 5 lambdas sobre 2. Isso corresponde a quanto? Isso corresponde a um comprimento de 150 centímetros. Ou seja, eu tenho que 5 lambda é igual a 300, já que 2 vezes 150 me dá 300. Então, eu tenho que lambda é igual a 300 dividido por 5. Logo, o nosso lambda aqui vai ser igual a 60 centímetros. Como a nossa velocidade está em metros por segundo e a nossa frequência está em hertz, esse comprimento de onda precisa estar em metros. 60 centímetros seria a mesma coisa que 0,6 metro. Tranquilo? Então, da figura, nós tiramos o nosso comprimento de onda e agora nós conseguimos calcular a nossa frequência. Tranquilo? A velocidade de propagação da onda, 1,5 metros por segundo. O comprimento de onda, 0,6 metro. E a frequência é a nossa pergunta. Logo, a frequência dessa onda é dada pela relação 1,5 dividido por 0,6, que seria a mesma coisa que 15 dividido por 6, que dá para você simplificar. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Nós ficamos com 5 sobre 2. Conclusão, a frequência dessa onda seria uma frequência de 2,5 Hz. E se a frequência dessa onda é uma frequência de 2,5 Hz, fera, a alternativa correta para essa questão R8 seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. Vamos lá então para a nossa questão R9. Vem comigo. O som de um apito é analisado com o uso de um medidor que, em sua tela, visualiza o padrão apresentado na figura a seguir. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor em função do tempo, em microsegundos, onde um microsegundo corresponde a 10 a menos 6 segundo. Analisando a tabela de intervalos de frequências audíveis por diferentes seres vivos, conclui-se que esse apito pode ser ouvido apenas por... Ele vai dar para vocês aí as 5 alternativas. Seres humanos e cachorros, letra A. Seres humanos e sapos, letra B. Sapos, gatos e morcegos, letra C. Gatos e morcegos, letra D. Só morcegos, letra E. O que você precisa fazer nessa questão é o seguinte. Ele dá para você a variação de pressão em função do tempo. O que nós precisamos aqui, fera, é retirar o período desse padrão de ondas, transformar esse período em frequência e ver quais seres vivos conseguem escutar, conseguem perceber essa frequência. Tranquilo? E aí, se você prestar atenção, ele fala que para dois retângulozinhos desses aqui, ó, nós temos um intervalo de tempo de 10 microsegundos, beleza? E aí lembra que o período está associado a uma repetição. Então, nesse caso aqui, eu posso associar uma repetição à distância entre duas cristas consecutivas. Então, aqui, ó, eu pego essa crista aqui e essa crista aqui, eu tenho uma repetição, um comprimento de onda e, consequentemente, aqui eu tenho um período. Ó. Então, daqui eu consigo retirar o período. Se você prestar atenção, nesse intervalo de tempo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 retangulinhos. Se 2 retangulinhos correspondem ao intervalo de tempo de 10 microsegundos, 4 retangulinhos correspondem aí ao intervalo de tempo de 20 microsegundos. Então, o nosso período, o período dessa onda,
é um período de 20 microsegundos. 20 vezes 10 a menos 6 segundos. Tranquilo? Mas o que nos interessa aqui é a frequência. E nós sabemos que a frequência é exatamente o inverso do período. Ou seja, a frequência seria 1 sobre 20 vezes 10 a menos 6. Que eu posso escrever essa frequência como sendo 10 elevado à sexta dividido por 20. Ou simplesmente 100 vezes 10 elevado à quarta dividido por 20. Se eu pego 100 e divido por 20, eu tenho 5. 100 dividido por 20 me dá 5. Com 10 elevado à quarta, eu vou ter aqui uma frequência de 50.000 Hz, tá bom? Então, a frequência dessa onda seria aí uma frequência de 50.000 Hz. E para uma frequência de 50.000 Hz, o cachorro está fora, pois o intervalo de frequência vai de 15 Hz a 45.000 Hz. O ser humano está fora, o intervalo de frequência vai de 20 Hz a 20.000 Hz. O sapo está fora, o intervalo de frequência vai de 50 Hz a 10.000 Hz. O gato está dentro, já que seu intervalo vai de 60 Hz a 65.000 Hz. E o morcego está dentro, já que o intervalo de frequência vai de 1.000 Hz a 120.000 Hz. Sendo assim, o gato e o morcego são os seres vivos que conseguem perceber a frequência dessa onda sonora. Logo, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá então para a nossa questão R10. Vem comigo. Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado usando o microfone ligado a um computador. O gráfico reproduzido da tela do monitor registra o movimento do ar captado pelo microfone em função do tempo, medido em milissegundos, quando se toca uma nota musical em um violino. Consultando a tabela, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era o da nota. Mais uma vez, nós precisamos chegar nesse padrão de onda, retirar o período e fazermos a transformação para a frequência e assim descobrirmos a nota musical produzida pelo violino. Vamos aumentar essa figura? Vem comigo. Então, aqui nós temos um padrão de onda, né? Aqui nós temos um padrão de onda, onde eu vou pegar uma repetição. A partir dessa repetição, eu vou retirar o período. Calculando o período, a gente pode determinar a nota musical, beleza? E aí, se você prestar bem atenção, a nossa onda ela começa por aqui, ó, sobe, desce, pá. O próximo pico dela está aqui, ó. Então, a repetição dessa onda está exatamente aqui nessa posição, né? Se eu pego o início de produção aqui da onda, sobe, quando chega no próximo pico, aqui eu tenho uma repetição. Então, se eu tenho uma repetição, aqui eu teria um período. Aqui eu teria aproximadamente um período, né? Se eu pego, por exemplo, daqui para cá, ó, eu teria outro período, outra repetição, tranquilo? Ou seja, 5 milissegundos, para 5 milissegundos, de acordo com o meu gráfico aqui, aproximadamente em 5 milissegundos eu tenho 2 períodos. Então, um período só seria a metade de 5 milissegundos, né? Então, eu posso concluir que o período dessa onda seria um período de 2,5 milissegundos aproximadamente, né? Ou um período aqui de 2,5, o prefixo mili é a base 10 elevada ao expoente menos 3. Então, o período aproximado dessa onda
seria de 2,5 vezes 10 a menos 3 segundo. Mas eu quero a frequência. E aí vamos lembrar que a frequência ela é o inverso do período. Ou seja, eu teria 1 sobre 2,5 vezes 10 a menos 3. Ou simplesmente 10 à terceira dividido por 2,5. Ou simplesmente 10, que multiplica 10 ao quadrado, dividido por 2,5. E aí, se você pega 10 e divide por 2,5, isso me dá 4 vezes 10 ao quadrado, ou uma frequência aproximada de 400 Hz. Uma frequência aproximada aí de 400 Hz. Então, se eu quero saber qual é a nota emitida pelo violino, eu vou atrás da frequência mais próxima de 400 Hz. E aí, se você for para a nossa tabela, a frequência mais próxima de 400 Hz corresponde à frequência de 388 Hz, que está diretamente relacionada à nota Sol. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na sua prova do Enem. E com isso nós terminamos esse bloco sobre ondas periódicas e equação de onda. Não esquece de ir lá no seu bônus e assistir às aulas sobre ondas, sobre ondulatória, que eu disponibilizei para vocês, inclusive resolvendo questões que já apareceram na prova do Enem. Eu te aguardo no nosso próximo bloco sobre fenômenos ondulatórios. Até lá e valeu!